Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho. Que pena que hoje o Felipe Monteiro não está aqui. Que pena que o Leandro Ferreira não está aqui. Que pena que o Guilherme Mendes não está aqui. Porque nós vamos falar do sucesso da Argentina. Nós vamos falar da Revolução Milei. Argentina com anos de peronismo, kirchnerismo, populismo, todos os ismos parecidos com o socialismo, indo pro buraco. E o loucão, doido de babá, parece que está acumulando superávites. O Banco Central da Argentina reduziu a taxa de juros de referência. Muito bem. Está alta ainda? Muito alta. Mas pelo menos está começando a reduzir, já está em 50%. Esse é o terceiro corte em um período de 3 semanas. Desde o dia 11 de abril, a taxa básica de juros foi reduzida em 10 pontos percentuais em cada uma destas decisões. O Conselho da Autoridade Monetária tomou a decisão nesta quinta-feira, levando em conta o rápido ajuste das expectativas de inflação e o fortalecimento da âncora fiscal, entre outros aspectos. Informou o Banco Central em um comunicado que é possível, sim, manter a redução da taxa de juros com os ajustes que estão sendo feitos pelo governo Milei. Meu querido Leandro Ferreira. Ah, não. Desculpa, Leandro, tá falando com você. Se você estiver me ouvindo, você me liga, tá bom? Mas eu vou falar agora com Diego Tavares. Muito bem. Meu querido Diego Tavares, estava pensando no Leandro Ferreira, porque ele defende o keynesianismo, né? Que é o criar dívida pública, investimento público para gerar emprego. Funciona quando o governo tem reservas, né? Quando o governo está com sobras, não com dívida e déficit fiscal. A não ser que seja os Estados Unidos da América, que dolariza a economia do mundo e solidariza suas irresponsabilidades, transferindo-as para todo o planeta. Meu querido Diego Tavares, eu não sou economista. Já me acusaram que você não entende nada de economia. E pode até ser verdade, eu não quero entender sobre tudo, não tenho o dom da onisciência. Mas o que eu pouco entendo é que é melhor ter superávit do que ter déficit. Que é preciso gastar menos do que se arrecada. Que uma taxa alta de dívida, de endividamento, faz também com que seja elevada a taxa de juros para segurar a inflação. E com taxa de juros ninguém cresce no país, não gera emprego. O Milei é mágico ou simplesmente ele está começando a cortar as despesas? Dá para manter crescimento econômico com o Estado gastão que sai torrando dinheiro público? Professor Felipe Monteiro, desculpa, estava pensando também no Felipe Monteiro, que defende essa mesma baboseira aqui, o nosso amigo Leandro Ferreira. Olha só, professor Capês, que interessante, né? Como a história se repete, né? Porque o Banco Central argentino, tal como o Banco Central brasileiro, é um banco central independente que age de forma pragmática. Tem sob o seu comando um quadro argentino técnico que está observando os movimentos da economia e movendo a taxa de juros conforme pede o momento econômico, não conforme pede o governo de ocasião. E também com o Banco Central independente, mostra mais um sinal de recuperação da economia argentina. Claro que não adianta a gente debater com os nossos colegas contraponto aqui nesse sentido, porque eles sempre acham um efeito econômico do além, que, segundo eles, é que propicia essas mudanças. Mas fato é que é muita coincidência, né? Que a partir do ponto em que a gente muda a ideologia de um governo que por 30 anos gastou o dinheiro do contribuinte argentino com populismo e assim arruinou as finanças dos nossos irmãos, agora só por mudar de presidente nós passamos a ter um resultado econômico positivo. Fato é, Milei apertou os cintos do governo argentino. O Milei está cortando gastos que são ineficientes, está fazendo aquilo que ele pregou na campanha, enxugando a máquina pública. Com isso, o Estado está passando a custar menos para o contribuinte. E aí o setor produtivo tem mais espaço para produzir. Se o Estado custa menos, o setor produtivo tem que bancar menos impostos para custear esse Estado. E com isso tem mais espaço para produzir. Maior produção é maior arrecadação. Daí a entrega desses sucessivos superávites históricos no governo argentino. Eu espero de coração que a política econômica do Milei dê certo. Não só para validar o ideal liberal que está sendo instalado na Argentina, mas porque o povo argentino está se fragilizando muito com os 30 anos.
Aliás, o povo argentino está muito fragilizado com os 30 anos de populismo peronista. Então, faço aqui os meus votos de que o Milei siga acertando, como vem mostrando os números. O risco país argentino caiu muitos pontos, enfim, o Estado hoje já é muito mais viável para investimento externo e isso é um excelente sinal. Mostra que a Argentina voltou, ao menos a princípio, para os rumos do crescimento. Meu querido Diego, você falou, o mundo estava dividido entre economia liberal e economia socialista. É olhar a União Soviética, Coreia do Norte, China de Mao Tse-tung, Cuba, país aqui da América Central, pseudo-comunistas, Venezuela, e olhar os países liberais, da economia liberal. Não tem segredo. Se o Estado é gastão, ele gasta mais do que arrecada. Se ele gasta mais do que arrecada, tem que subir impostos e sufocar as empresas e gerar desemprego. É o óbvio, o ululante. Estamos voltando aqui, debatendo a Argentina, mais do que a Argentina, o modelo liberal, o modelo de responsabilidade fiscal. Nós não podemos conceber, por exemplo, que o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, diga que é um ano eleitoral e tem que gastar dinheiro. Não, nós temos que ter responsabilidade, zerar o déficit fiscal. A meta de zerar o déficit fiscal já foi para o espaço. E quem está acreditando que essa reforma tributária não vai aumentar a arrecadação, vão embarcando nessa narrativa que vocês vão ver já já. Então eu quero dizer o seguinte, minha querida Ana Beatriz Rich. Hoje meu amiguinho PP, Felipe Monteiro, não está por aqui. Meu amigo Leandro Ferreira também não está aqui. Meu amigo Guilherme Mendes também não está. Então você vai fazer o papel, porque essa mesa tem que ter polêmica. Você vai fazer o papel socialista aqui hoje. Você vai discordar de Ronald Reagan, que dizia: o socialismo só funciona no céu, onde ele já existe, ou no céu onde não precisam dele, ou no inferno onde ele já existe. Vamos lá. O socialismo, você concorda com essa visão ou você acha que está indo bem o Milei? Vamos lembrar que o nosso Stalin, quando no início da década de 30 teve a brilhante ideia da coletivização da produção agrícola, ele matou 4 milhões de pessoas só no primeiro ano na Ucrânia, no que foi chamado como Holodomor. Por favor, vamos falar novamente aqui do século XXI. Javier Milei tentando o milagre, que é fazer a Argentina crescer novamente. Cabeça, eu ia começar minha fala tentando imitar o PP, para fingir que eu tenho algo de socialista como ele, meu amigo, mas infelizmente nesse aspecto eu não vou ter como te defender. É um remédio muito amargo que a Argentina está tendo que tomar, mas não existe outra opção para eles nesse momento. E aí, o que eu elogio o Javier Milei nesse momento, e olha que eu sou muito crítica dele em alguns pontos, é que ele está fazendo aquilo que ele prometeu fazer em sua campanha. E aí, como a Jess colocou que talvez o ministro Lewandowski esteja devagar, Javier Milei não para de se movimentar. Poucos meses que ele está à frente da Argentina, ele tem colocado esses remédios amargos para a população e isso tem começado a apresentar resultados. Nós não podemos fechar os olhos para aplaudir o que ele está fazendo. Nós não sabemos se isso vai ter futuro ou não. A Argentina estava numa situação terrível, tenebrosa, e é óbvio que não é de um dia para o outro que ela vai estar aí entre as 5 maiores economias do mundo, mas tudo indica que aquilo que ele prometeu está alcançando os resultados que se esperam para cada etapa do plano que ele se propôs a cumprir. E isso é de se valorizar. Muito bem. Diogo da Luz, então já que ela se recusa a fazer isso, eu acho que nós temos que ter aqui sempre. Hoje não tivemos uma falta inesperada. Nós sempre temos 1 ou 2 debatedores com um viés mais socialista, de esquerda. Eu fico muito magoado que, por exemplo, não tenha ninguém para defender Mao Tse-tung, Joseph Stalin, né, Kim Jong-un, o nosso querido Fidel Castro. Você sabe que eu estava vendo um documentário hoje, Diogo da Luz? Lembra a crise dos mísseis no final de 1962, quando o Nikita Khrushchev transferiu armas nucleares, mísseis com ogivas nucleares para a 145 quilômetros da Flórida? Muito bem. Ele que acabou se entendendo com o Kennedy retirou os mísseis balísticos nucleares da Ucrânia, que hoje voltaram para lá, e o Khrushchev retirou de Cuba. Sabe o que o Fidel Castro havia sugerido? Vamos lançar um ataque preventivo aos Estados Unidos antes que eles nos ataquem. Vamos lançar 14 armas nucleares sobre o território norte-americano. Isso está
A quem quiser ouvir, está aí à disposição na internet. Estava vendo esse documentário. Mas vamos voltar aqui, vou deixar o socialismo de lado e vamos falar sobre as medidas do Javier Milei. Na sua opinião, a Argentina está no caminho certo ou não? Bom, já que você queria tanto que falasse alguma coisa positiva de Cuba, vamos tentar aqui. Sabe que 50% dos parlamentares de Cuba são mulheres? Num primeiro momento, isso parece muito interessante, né? Só que é por imposição e elas não têm voz nenhuma. Então você vê que não adianta nada você ter um sistema onde você deu espaço, mas não dê a voz para as pessoas. Esse espaço tem que ser conquistado, não tem outro caminho. E eu não posso deixar de apoiar, aplaudir esse momento da Argentina, porque antes das prévias argentinas eu já acreditava que o Milei seria a melhor solução para eles e não posso ser incoerente nesse momento. Mas continuo mantendo minhas críticas a ele, porque embora eu ache que tenha sido o melhor presidente que foi eleito para a Argentina, a gente tem que ser sempre crítico, não pode ficar passando pano para as pessoas. Mas o que está acontecendo com a Argentina? Ela enxugou as despesas de uma tal maneira que o mundo está percebendo que essas contas vão dar certo. Segunda-feira, a Cristina Kirchner diz que o Milei está submetendo o povo argentino a uma fome desnecessária. É o governo dela que levou aquela população rica, até poucos anos atrás, a ter 48% de pobreza, muito mais do que o Brasil. O efeito dessas medidas do Milei é tão benéfico que os investidores pelo mundo todo, quando olham para os emergentes, neste momento, saiu uma pesquisa na semana passada, 30% deles dizem que estão olhando preferencialmente para a Argentina. É por isso que cai a taxa de juros, porque os argentinos estão percebendo que está começando a entrar, a Bolsa de Valores está mostrando isso, está começando a entrar muito dinheiro na Argentina de pessoas que acreditam. E é isso que vai fazer a Argentina mudar. E eu espero muito que isso aconteça, embora acho que o Milei precise se concentrar no ponto econômico e pare de comprar brigas desnecessárias com boa parte da população, com algumas classes como a dos artistas, dos intelectuais, dos professores. Não deve comprar essa briga, deve cuidar da economia. Porque se a economia for bem, a política no mundo pode se transformar. A gente pode ver pela primeira vez que uma liderança da América do Sul seja uma pessoa de visão liberal e que possa superar e muito as lideranças que nós temos no Brasil. E isso pode influenciar o mundo inteiro. Por isso eu torço demais para que dê certo e para que o Milei se concentre no principal e deixe a Argentina crescer por conta própria. Olha, inclusive você falou que com a crítica que ela fez... Está levando eles a uma fome desnecessária. Então, o ministro da Economia de Milei, que é o Luiz Caputo, respondeu a ela, dizendo o seguinte, abre aspas, senhora, referindo-se a Cristina Kirchner, nunca é tarde para aprender um conceito econômico muito básico, que infelizmente a senhora sempre ignorou. Dívida é gerada quando há déficit fiscal, que é o que a gente bate aqui todo o programa. E o déficit fiscal, todo ele, dos últimos 16 anos, foi gerado por si nos seus 12 anos de governo, 8 como presidente e 4 como vice, escreveu Caputo em rede social. Dias Peixoto, vai com tudo. Então, eu vou lembrar do meu amigo PP, debato muito Argentina com ele, eu anoto os argumentos, os melhores argumentos do PP, defendendo aí defendendo não, né? Criticando o Milei. Aqui tá a folha com as minhas anotações dos melhores argumentos dele. Como vocês veem, é uma folha em branco, porque não tem como. O Milei tá fazendo um bom serviço. Sabe o que prova isso? Prova isso 3 meses seguidos de superávit, que não ocorriam desde 2008. Olha isso, ele está conseguindo. O FMI, que tinha muitas ressalvas sobre a economia argentina, já está falando sobre realmente fazer um empréstimo para colocar dinheiro na economia argentina. O FMI está elogiando Javier Milei pelas medidas deles que estão contendo gastos. No comparativo, nós temos o governo anterior do Alberto Fernandes e da querida Kirchner, que de querida não tem nada, que deixou a Argentina a frangalhos, passando fome, com uma inflação galopante. E agora o Milei tem 13% de desaceleramento da inflação, do crescimento inflacionário. Então, ele tem entregado as promessas de campanha que ele cumpriu. E eu gostei, sabe o que, Capês? Que a Ana, no final, concordou comigo. Em menos de 5 meses, o Milei já fez muito. E aqui o Lewandowski prendeu 2 presos que fugiram de Mossoró. Muito mais difícil o trabalho que o Milei tem feito. Que pena que aqui ninguém está entregando essa agilidade e essa rapidez.
É isso aí. O Felipe Monteiro vai voltar conosco aqui, porque eu quero que ele responda o seguinte: Estados Unidos é modelo? A taxa de juros do Fed subiu a maior taxa nos últimos 23 anos. Esse presidente gagá, o Joe Biden, esquerdista norte-americano, está acabando com a economia dos Estados Unidos. Dívida em 34 trilhões de dólares. Não é exemplo para ninguém. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Vocês ficam agora com o 3 em 1, com o Carlos Aros e sua constelação de debatedores. Bom programa, Carlos Aros. Vai você, 3 em 1. Obrigado, Capês. Um abraço para você, para quem esteve acompanhando até agora o Linha de Frente e continua conosco aqui na Jovem Pan neste 3 em 1 que está começando.